Por fim, vou falar aqui sobre o Octomap, que é uma representação de mapa 3D, né, específico para robótica, tem todas as funcionalidades vistas lá de grades de ocupação, né, vistas na aula anterior. E, bom, o que ela trata? Né? Ela foca, então, nos requisitos para uma representação 3D na robótica, que é uma representação que seja probabilística, que leve em consideração ocupação, né? Então, com isso, ela vai tratar de ruído de sensor, mudanças de objetos, de coisas que sejam dinâmicas, permita a fusão de múltiplos sensores, represente áreas livres e desconhecidas, que era uma das coisas que nuvens de pontos não tem, né? E isso é fundamental para fazer navegação, por exemplo, para exploração, e que seja eficiente. Porque isso aqui, esse segundo ponto, grades de ocupação tem, mas não são eficientes. Aí pode-se trabalhar com nuvens de pontos de alguma forma eficiente, conforme visto ali, visto antes, mas aí não tem esse ponto. Então a ideia do Octomap é juntar né, todos esses requisitos. O que é o Octomap? É uma implementação de uma Octree. Né? A Octree é a Quadtree em versão 3D, ou seja, em vez de cada nodo ter 4 filhos, cada nodo tem 8 filhos. Então, em vez de ter 4 quadrantes, a gente tem 8 octantes. Tá? Mas todas as regras da Quadtree a gente continua tendo aqui. Né? Então, o número de filhos é fixo, sempre vai se criar filhos se for necessário, se não, não. Então, se eu tenho uma área homogênea que não tem nenhuma informação, que não tem obstáculo, que é só espaço livre, por exemplo, essa célula, né, esse octante, fica sem ser subdividido. Caso seja preciso, se subdivide. Tá? Então, ele é multiresolução, como como é a Quadtree, e os volumes são alocados conforme necessário. Esse material aqui, né, a partir desse slide, eu peguei da própria apresentação do desenvolvedor do Octomap, que um deles é esse aqui, o Armin Hornung, mas tem outros, né? É da turma lá de Stacknes, Burger, né, da turma lá da Alemanha. Eles desenvolveram essa técnica Octomap. Então, é um framework baseado em Octrees. Eles desenvolveram uma representação probabilística de ocupação, inclui, né, áreas livres e áreas desconhecidas, multiresolução, focam em compressão, né, para armazenar mapas de forma compacta através dessa estrutura eficiente. Como é que é a ocupação das células? Segue o mesmo modelo probabilístico visto, né, na aula de graus de ocupação. Então, isso aqui é exatamente a mesma fórmula instalado, é um filtro de Bayes binário, que é a fórmula que vem lá desde o trabalho inicial do Moravec e Elfs. Utilizam a representação com log odds, né, para fazer a atualização de forma eficiente só através de somas. Então, isso também. Eles adotam, né, como é que eu vou dizer isso aqui? Uma estratégia de truncagem dos valores de ocupação. Né? Isso é para garantir que os valores possam ser atualizados, tá, facilmente. Então, isso aqui permite um dinamismo das ocupações, ou seja, nunca deixa um valor de ocupação baixar desse valor mínimo ou ultrapassar esse valor máximo. É mais ou menos a mesma coisa que o HMM faz. Né? Isso aqui te permite manter um mapa com ocupações dinâmicas. Possibilita queries multiresolução, então eu posso perguntar a ocupação de células em diferentes níveis da árvore. Tá? E tem um método de compressão para atualização atualização da árvore. Né? Então, por exemplo, se eu tinha, deixa eu tentar voltar na Quadtree aqui, eu tenho um obstáculo aqui, tá em preto. Se por acaso os vizinhos dos octantes vizinhos a ele
se tornarem obstáculos, então tem uma estratégia de pruning, ou seja, vai juntar esses 8 octantes numa coisa só, e aí o pai deles fica como sendo, né, um obstáculo, né, e aí isso economiza no armazenamento. Então tem uma técnica para isso, ou seja, tu sempre tem que ficar verificando os vizinhos, isso é uma abordagem para manter uma representação eficiente. Que mais? Modelo, né, de atualização, modelo de sensor aqui. Modelo de raycasting, normal. Né, então eles vão... aqui é a origem do sensor. Tu tem o ângulo do sensor, tu tem o alcance do sensor, se faz um raycasting nas células. E aí se verifica, né, quais células estão sendo... quais precisam ser atualizadas. Então, aí vai se verificar, ó, eu tenho um obstáculo nessa célula. Essa célula já existia nesse tamanho, se não, faz as subdivisões e assim por diante. Né? Ele usa, né, a mesma tática do HMM, de marcar o último voxel, aqui no caso, como ocupado e o resto como livre. Tá? A atualização é probabilística conforme aquela fórmula antes mostrada ali. Tem um modelo para sensores que ficam... sensores, como é que eu vou dizer aqui, que eles ficam varrendo a área, né? Então o sensor móvel faz essa sweeping, né, que seria a varredura. Então isso é para scan 3D. Ele comenta aqui, né, que ele faz atualizações só de uma vez de cada voxel. Tá? Atualiza cada voxel no máximo uma vez, dando preferência para os valores ocupados. Por quê? Porque senão tu pode ir apagando os ocupados. Né? Se tu tem um sensor que está muito próximo, por exemplo, está quase paralelo aqui à parede, e considerando que tu marca, né, todas as células até chegar na última como livre, tu vai apagar os obstáculos. Então ele tem um cuidado, um certo cuidado para isso, para verificar se já não foi atualizado. Então faz no máximo uma atualização por vez, né, por cada passada do método. E bom, é basicamente isso, né? Então, claro que tem um monte de detalhes, né, sobre como que é implementado. Vão ter todas aqueles métodos lá de construção da árvore, com os custos conforme comentado ali na parte de quadritriz, só que agora, né, voltado para o ambiente 3D. Mas para nós é interessante que é um método, né, é um framework que está disponível. Tá, ele não é um método de SLAM, tem várias outras estratégias de mapeamento disponíveis que fazem o SLAM, fazem casamento de informações para construir um mapa preciso. Não é o caso aqui. Tá? Então aqui é simplesmente, dado que o robô está numa posição conhecida e ele observou, né, alguma informação, propaga essa informação na Octree. Tá? Se a posição do robô estiver errada, que é o que geralmente acontece em ambientes reais, né, o que acontece na prática, que a posição do robô não é perfeitamente conhecida, o mapa não vai ficar perfeito. Tá? Mas aí vai precisar de um SLAM por fora. Esses mapas aqui são os mapas considerando que a posição do robô é perfeita. Tá? E aí isso está disponível no ROS, por exemplo. E aí eu, inclusive, deixa eu ver aqui, tem exemplos de, né, rodando o Octomap com os datasets padrão que eles disponibilizam. Okay? Então aqui, claro, só dá para ver os voxelzinhos, as cores, né, a variação de cores eu coloquei ali baseado na diferença de altura. Né? Então, olhando assim, aparentemente é como se fosse uma grade 3D. Isso aí são as células
medidas por um sensor 3D qualquer, não interessa. Provavelmente um laser 3D. E aqui está o ambiente. Tá? Claro que esse ambiente teve que ser construído com um método de SLAM. Tá? Mas aqui a gente está considerando, ok, eu já sei a posição do robô, a posição está corrigida, então isso é a visualização através, né, do Octomap. Aqui tem um exemplo bem simples, que ele mostra, fica bom para ver a árvore. Então aqui seria o que é obstáculo, né? Seriam essas células aí. E aqui a árvore. Ou seja, tem todas, considerando que a origem do sensor estaria aqui, então isso aqui é tudo espaço livre, isso aqui que eu estou mostrando com o mouse, isso aqui seriam os obstáculos, e o resto é as subdivisões né, da Octree. Então, visão lateral. Isso é o espaço livre. Então, tem a informação tanto de área ocupada, área desconhecida e área livre. Né? Isso é livre, o resto tudo é desconhecido. E aqui com a árvore. Se não fosse árvore, se fosse um grid 3D normal, as células teriam que ser desse tamanhinho aqui. Né? E aí, nesse caso, dá para ver que não tem necessidade. Porque o espaço ocupado é bem pequeno em relação ao todo. Aqui um outro exemplo. Isso aqui é, né, um robô com um sensor 3D andando dentro de um corredor. O que ele pegou? E aqui a área de espaço livre, né, que ele não detectou nada, mas ele observou com o sensor. E aí a árvore, aqui está bem, né, a árvore está bem densa nessa parte, mas se fosse um grid seria assim em todo o mapa. E aqui é com um sensor de possivelmente uma câmera RGBD, né, que tem informação de cor junto. O mapeamento foi feito. Aqui a área é livre. E aqui a árvore, né? Também aqui dentro é bem denso. Acho que é isso. Ainda tem mais um outro. Também ambiente externo. É claro que nesse exemplo aqui, esse ambiente e o primeiro, que são os maiores, a visualização só dos obstáculos é rápida. Agora, se eu tento visualizar a árvore ou espaço livre, fica muito pesado, porque o ambiente é grande. Então fica... Não, o espaço livre vai, acho que a árvore aqui não vai. A árvore não foi. Ok? Então, esse é um exemplo, né, de método que pode ser usado para o mapeamento 3D. O foco deles é isso, é representar espaço livre, área desconhecida né, e região ocupada, e armazenar essas informações de uma forma compacta. Né? Então aqui eles botam o quanto que eles conseguem compactar em relação a um grid 3D. Esse aqui não tem tanta compactação. Né? Esse aqui tem uma razoável compactação. Aqui é muita compactação. E é isso. Ok, pessoal? Então, sobre mapeamento, a gente termina por aqui.